Bem-vindos ao canal Em Busca da Fé. Essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre a história de Santa Joana d'Arc, a Virgem Guerreira que mudou a história da França. Não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever e compartilhar para não perder futuros vídeos. No dia 5 de maio, festa da Ascensão, Joana avisou que não lutaria em dia santo, mas que queria se confessar e receber a Sagrada Comunhão. Mandou também um novo aviso aos ingleses, que responderam outra vez com baixas grosserias. A sensível menina tornou a chorar, mas fez uma declaração inesperada. Dentro de 5 dias teremos conquistado as trincheiras inimigas, e nenhum inglês permanecerá nos arredores da cidade. As fortificações inglesas eram sólidas e defendidas por tropas valentes. O que teriam pensado os chefes do exército desta inexperiente moça, que preferia a oração ao combate? Joana convidou o povo e os soldados a também se confessarem e comungarem, convite que foi atendido até pelas patentes mais altas do exército, que celebraram com grande fé. Os comandantes militares, porém, ainda estavam receosos com o prazo tão curto de Joana. Levaremos 1 mês para derrotar o inimigo, diziam. Mas enquanto os chefes hesitavam, as tropas ardiam em febre de combate. Um grande número se reuniu no portão leste da cidade, mas os chefes negaram abri-lo. Os soldados mandaram o aviso a Pucelle, que significa donzela ou virgem, em francês. Imediatamente ela pulou em seu cavalo, cavalgou até o portão, repreendeu os chefes, mandou abrir o portão e exclamou: "Serei eu o vosso chefe." Avançaram então valentemente e encontraram valorosa resistência do inimigo. Os franceses eram implacáveis com o apoio da Pucelle e tomavam cada vez mais posições inglesas. Durante vários dias, se seguiram violentos avanços e recuos, entre os quais Joana foi acertada por uma flecha que atravessou seu peito enquanto subia uma escada. Ela caiu e foi levada para trás das linhas, mas depois de um tempo, a própria arrancou a flecha da ferida, que foi prensada com azeite e toucinho, e voltou para o combate. Vez ou outra se retirava para rezar, mas então voltava cheia de coragem. Avançava pelas trincheiras e plantava sua bandeira no chão, fazendo os inimigos tremerem de medo. Os franceses, maravilhados, consideraram milagroso o incrível sucesso. A batalha ainda viu as profecias de Joana se tornarem realidade. O comandante inglês Glasdale foi visto fugindo durante a aterradora derrota que suas tropas sofriam. Joana o viu e gritou: "Glasdale, Glasdale, rende-te ao Rei dos Céus. Tu me injuriaste, mas tenho pena de tua alma e da dos teus soldados." Glasdale respondeu com mais injúrias e blasfêmias. Nesse momento desabou a ponte por onde ele passava, e revestido em pesada armadura, ele morreu afogado. O dia seguinte, 8 de maio, era a festa de São Miguel, que tantas vezes inspirara a Virgem de Dom Remy. Os habitantes de Orleans celebravam e davam graças a Deus pela graça da vitória. A história se espalhou por toda a França, e Joana passou a ser conhecida como a Pucelle d'Orléans, a donzela de Orleans. Glória sem par começou a acompanhar esta mulher. O povo se aglomerava nas ruas para aclamá-la, ao que ela sempre respondia com muita humildade, irradiando pureza e força. Seus inimigos, cheios de ódio e má fé, tentavam de todas as formas manchar sua imagem, mas nada achavam de imoral em sua vida. Genial e brilhante em suas estratégias, corajosa e determinada no campo de batalha. A Guerra dos 100 Anos começava a virar em favor da França. Muitas outras batalhas foram vencidas, mas Joana ainda tinha um objetivo em mente: a coroação do rei em Reims. Depois de uma esmagadora vitória na cidade de Patay, usou a ocasião para sugerir a coroação do rei, e o pedido foi atendido. Foi feita no rito tradicional, assim como pediu São Miguel a Joana em Dom Remy, no começo de sua jornada. A donzela de Orleans entrou na igreja com a bandeira que carregava em combate, e quando questionada do motivo, ela respondeu: "Estava junto em tantas circunstâncias difíceis que convinha estar presente também na honra." Quando a Pucelle viu que o rei estava coroado, ela se ajoelhou diante dele e disse em lágrimas: "Agora se cumpriu a vontade de Deus.
Ele queria que eu levantasse o sítio de Orleans e vos levasse a Reims, para que aqui se efetuasse a santa coroação, provando que sois o verdadeiro rei e aquele a quem deve pertencer o reino. Seguiram-se mais e mais vitórias, e cada vez mais os franceses estavam mais próximos de reconquistar Paris. Animados com essa perspectiva, as tropas marchavam sempre avante, cheias de esperança. Enfim chegaram aos portões da capital, e as tropas de Joana começaram um ataque que durou um dia inteiro. No mesmo dia ela foi ferida por uma flecha, e o ânimo das tropas afrouxou. Veio a ordem para que as tropas se retirassem. Joana resistiu desesperadamente, mas foi levada para trás à força. Foram obrigados a desistir do assalto. As vozes revelaram a Joana que antes da festa de São José, no dia 24 de julho, ela seria presa. Enquanto passavam pela cidade de Compiègne, testemunhas dizem que Joana falou às crianças: "Meus bons amigos, bons meninos, traíram-me e venderam-me. Em breve serei morta. Rezai por mim a Deus. Já não posso mais servir ao rei da França." No mesmo dia, se concretizou a tragédia. Durante uma investida em Margny, os inimigos contra-atacaram de uma forma que forçou os ingleses a recuar. E quando Joana recuou, encontrou a ponte levadiça controlada pelos seus próprios aliados erguida. Tentaram lutar, mas a superioridade do inimigo era esmagadora. Um inimigo atirou do cavalo. Estava presa a salvadora da França. Os ingleses levaram Joana para ser julgada pela Inquisição por bruxaria. Mas havia um grande porém. O responsável pelo julgamento, bispo Pierre Cochon, traiu a igreja e não respondia mais ao Papa, mas ao rei da Inglaterra. Não se tratava de um julgamento justo, mas de um golpe político para condenar a heroína. Joana clamava para que fosse transferida para uma prisão eclesiástica e pela ajuda do Papa, mas nada disso os ingleses concediam. Ela disse: "Se realmente fosse julgada pela igreja, confirmariam a minha inocência." Os juízes faziam perguntas difíceis, e a jovem camponesa respondia com surpreendente sabedoria. Em certa ocasião perguntaram: "Está em estado de graça?" Ao que ela respondeu: "Se não estiver, espero que Deus me restitua a graça. Mas se estiver, espero que Ele assim me conserve." No fim, não adiantava o que ela dizia, pois a sentença já estava decidida. Foi condenada à fogueira. Testemunhas relatam o momento da execução. O próprio Carrasco disse: "Já nas chamas, ela invocava sem cessar, e até o fim em voz alta o nome de Jesus, em seguida implorando constantemente o auxílio dos santos do paraíso. E finalmente, em sinal de fervorosa fé em Deus, conseguiu proferir o nome de Jesus quando já inclinava a cabeça e rendia o espírito, assim como lemos de Santo Inácio e outros mártires. Estamos perdidos. Queimamos uma santa quando ela estava morta. Ainda ouviram um cidadão dizer em lágrimas: "Queira Deus que minha alma estivesse ali, onde creio que está agora a dela." Alguns anos se passaram, e muito pela influência da donzela de Orleans, a França venceu a Guerra dos 100 Anos. 3 anos depois do fim da guerra, o Papa Calixto III tomou os autos do processo de Joana para que fossem justamente analisados. As conclusões tiradas pelo Papa foram as seguintes: a base da sentença constitui um resumo mentiroso, falso e malicioso. Não ocorreu pela ocasião dos fatos mencionados nenhuma vergonha, e dela seja Joana isenta e livre. Estava restituída a honra de uma das mais puras glórias da humanidade, da França e da Igreja Católica. Parentes e amigos da Pucelle levantaram as cabeças, livres da vergonha que os cobria. Toda a França entrou em festa, sendo as solenidades mais entusiásticas e significativas celebradas em Orleans. Até hoje a cidade é muito fiel em sua comemoração. No século XX, a humilde pastorinha de Dom Remy recebeu a maior homenagem de que um ser humano pode desfrutar. Em 9 de maio de 1920, aniversário da libertação de Orleans, o Papa Bento XV elevou Joana d'Arc à honra de santa. Terra e céu admiram e honram a guerreira, virgem e mártir Santa Joana d'Arc.
Essa foi a história de Santa Joana d'Arc, a Virgem Guerreira que mudou para sempre a história da França. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos. Se tiver alguma sugestão para futuros vídeos, deixe nos comentários. Deus te abençoe e vamos buscar a fé.